Vamos dar uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Graças a Deus. Igreja, após esta parte importantíssima de louvar a Deus, entraremos agora na parte da mensagem da campanha que está sendo ministrada em 7 fases, vencendo os gafanhotos do abismo. Nessa semana é uma sequência do que está sendo pregado do domingo passado, o que agrada a Deus. Uns corações quebrantados, Deus nos despreza. E buscar a excelência do amor de Cristo, porque senão não vai para as bodas do casamento em Cristo. Essa mensagem ela vai até dia 31, mas no domingo agora à noite terá mais uma revelação dela. Mas agora de sexta é a de libertação, ou aquilo que está ocorrendo atual agora no mundo espiritual, que é o ataque dos gafanhotos. Então vamos ler mais uma fase da característica dos gafanhotos do abismo. Então a parte hoje é Apocalipse 9, agora já vamos entrar no verso 9. Então vamos ler, já foi lido lá em Apocalipse 9, 7. Vamos ler até 9, que é o que vai ser pregado agora. E a forma ou a fisionomia ou o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia diademas semelhante ao ouro. Seus rostos, rosto de homem, e cabelos, cabelos de mulher. Os dentes como dentes de leões. E as couraças como couraças de ferro. Então hoje já chegamos nessa parte da campanha, que é os gafanhotos tendo couraças de ferro. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então por que esta campanha está sendo feita? Sobre a visão de João dos últimos tempos, que a terra seria atacada por demônios de uma classe que ainda não atuava na terra, mas chamado gafanhotos do abismo, que seriam soltos nos últimos tempos. Então, na primeira fase da campanha foi explicado por que esses gafanhotos foram soltos quando João viu saindo do abismo. Porque na medida que o pecado aumenta, na medida que as trevas na terra aumentam, aí um abismo chama outro abismo. Então o que está ocorrendo? As corrupções aumentando, o mal aumentando, o crime aumentando, o roubo aumentando, a opressão aumentando, um abismo chama outro, até o ponto dos gafanhotos começar a sair do abismo. Então isso que João viu. Mas por que é esse tempo? Então foi lido lá em Lucas, que Jesus falou, porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra. Então ele está falando, quando eu for buscar a igreja, arrebatar o meu povo, eu encontrarei fé? Então Jesus deixou uma pergunta para a igreja dos últimos tempos. Por que ele deixou sobre haverá fé? Porque nos últimos tempos, os gafanhotos, eles têm essa característica de suplantar a fé das pessoas, tirar a fé das pessoas. Como que tira a fé? Como que abala a fé? Principalmente pelo advento das mídias sociais, que é uma interferência já dos gafanhotos. Por quê? Não é uma tecnologia boa? Até certo ponto ajuda, mas ela está influenciando até na fé. Como? Porque as pessoas não comunicam mais como antigamente. Agora mandam mensagens, não falam. As pessoas estão em casa, estão tweetando, digitando, está no restaurante, conversa um pouquinho, já pega o celular, virou vício, mensagem para cá, mensagem para lá, e fala até de coisas de Deus, mas a fé tem que ser falada, a fé tem que ser verbalizada, tem que falar ao monte, e a oração tem que ser verbalizada, a oração tem que ser auditível para ela funcionar. Não adianta mandar oração digitalizada que ela não tem valor. A oração tem que ser falada. Jesus falou, diga ao monte e precipita no mar, assim se fará. Tudo que disser, crendo,
assim se fará. Pela boca se confessa a salvação. Então tem que denunciar, falar, digitalizar não funciona. Então aí a fé está sendo sufocada. E muitos cristãos estão assim, viciados nisso. E aí os gafanhotos do abismo que faz isso. Por isso que fala na visão de João, diademas na cabeça. Quer dizer, a mente humana sendo dominada pela ciência, pela tecnologia. O inimigo não vai destruir a igreja com macumba e bruxaria, mas pelos gafanhotos do abismo, que é os demônios do pecado das últimas eras. Isso já está ocorrendo. Então falou das diademas, falou do rosto de homem, de mulher, que é a teoria do gênero. O ser humano agora pode falar, não, eu prefiro ser mulher, mas nasceu homem. Não, eu acho que é melhor assim, porque eu me identifico assim. Inclusive, você pode aí acompanhar novelas da Globo, que eles estão lá frisando. A moça, nasceu moça, mas ela está tomando hormônio, se não me engano, e com características de homem. Teoria do gênero. Eles querem implantar o gênero e deixar a pessoa optar porque ele quiser. Então é o rosto de homem, cabeleira de mulher. Influências do mal, cada vez mais degenerando o que Deus criou. Tempos do fim, cada vez piorando a situação. A última etapa foi dos dentes de leão. Então foi falado que leão é o animal que reina nas selvas. E quando ele ataca a presa dele, ele não mata a presa, ele quebra o pescoço da presa. Se é um ser humano, se é um animal. E aí a pessoa fica vivo, ou animal, e totalmente dominado. E ele vê ele sendo comido, as suas carnes. Vê ele sendo morto. O leão é desse jeito, ele não mata, ele quebra o pescoço, a coluna cervical, aí a pessoa fica imobilizada, o animal, mas fica vivo ainda. Então por isso que fala dente de leão, tentar imobilizar a pessoa para ele não mexer e ver a derrota da sua casa, do seu dinheiro, da sua empresa e da sua falência e não poder mais reagir. Então são ataques dos últimos tempos. Então as pessoas não estão conseguindo orar, vir na igreja, buscar, jejuar, clamar a Deus. Muitos já estão ficando paralisados. E estão vendo as coisas ocorrer e não reagem. Sinal dos tempos. Então João viu tudo isso. Agora veja bem, que isso já foi pregado para quem está acompanhando. E como reagir a isso, orando, consagrando, orando no Espírito, tudo já foi pregado para não perecer. Porque senão alguma coisa vai dominar. Então muitos cristãos estão sendo já dominados, tornando apáticos, tornando deprimidos, tendo polarização mental, tem dia que está triste, tem dia que está alegre, e é tudo essa confusão dos últimos tempos. É o ataque final. E se Jesus não abreviar os dias, muitos se perderão, até os que servem a Deus. Porque Jesus falou, se eu voltar, eu encontrarei fé na terra. Ele deixou a pergunta em aberto. É o final dos tempos, porque um abismo chama outro abismo, e o pecado está aumentando assustadoramente. E aí dá prelúdio para os gafanhotos ser soltos. Esses demônios não eram atuantes na terra, mas de acordo com a Bíblia, eles vão sendo atuantes na medida que o pecado está aumentando. A corrupção, o engano e a blasfêmia. E eles estão começando a atuar. E veja bem que outra característica deles é a couraça de ferro. O que é a couraça de ferro? Então veja bem, a couraça de ferro, ela protege o peito, o fronte da pessoa ou do guerreiro. Mas geralmente couraça de ferro quer dizer dureza do coração. Nos últimos tempos vai ocorrer isto. A palavra não produzirá efeito mais nas pessoas. A palavra de Deus, a pregação, o evangelho. As pessoas vão agora viver o que acha certo, o que acha melhor. Vão viver o que acha adequado para eles, dentro da família, dentro de casa. As pessoas já estão dessa maneira. A pessoa fala uma coisa, se não concordar com ele briga. E dificilmente as pessoas estão agora se quebrantando para Deus.
E um dos sinais que está sendo pregado nessas etapas agora é que Jesus só volta se a igreja tiver coração quebrantado, contritado, e a pessoa estiver orando no Espírito, e a pessoa não andar mais na raça adâmica e depender de Deus e viver por fé. E justamente é tudo isso que o inimigo está fazendo nos últimos tempos, o contrário, abalando a fé, tirando o amor, levando as pessoas ao materialismo e aproveitar o máximo da vida e do que pode ter, e acabando com o quebrantamento dos corações. As pessoas não mais choram pelo pecado de arrependimento, as pessoas não buscam mais a Deus e não reconhecem o erro, o engano, e aí o mal vai atormentando cada vez mais. Então nós precisamos cada vez mais pedir: Senhor, dai-me um coração quebrantado, contritado, porque senão o gafanhoto vai te dar um coração de ferro. Você vai ouvir mensagem, oração de alguém, vai ler a Bíblia ou vai ser convidado, sim, a maioria das pessoas, e não vão se quebrantar. Falam: não, isso aí para mim não vale nada, eu tenho minha norma de vida, eu tenho minha fé, eu tenho a minha convicção, e não vão aceitar. A dureza do coração aumentará assustadoramente nos últimos tempos. Influência dos gafanhotos do abismo. Você pode notar nessas corrupções aí no Brasil. A pessoa rouba descaradamente, pede propina, as pessoas pegam o dinheiro do bem público e não estão nem aí se alguém vai ver, se vai descobrir, e não há arrependimento. Ainda as pessoas fazem delação premiada, entregam os outros para ver se diminui a pena, mas em nenhum momento você vê a pessoa arrepender, pedir misericórdia, reconhecer diante das pessoas o erro, o engano e a maldade. Não, as pessoas acham que foi tudo normal, tá? Desse jeito. E aí os corações endurecem mais, e as pessoas vão ficando mais ainda cheios de ódio, e vão fazendo o mesmo que os outros fazem. Não, aquele lá fez, a pena foi pequena. Não, aquele lá fez, e o mal que veio sobre ele está até bom, está morando na mansão, nem preso fica com a tornozeleira e roubou bilhões. Então, para que eu vou me preocupar? Vou continuar fazendo o mesmo erro também. E assim vai, o mal aumentando, final dos tempos. Então veja bem que não é bruxaria nem macumba, é a influência dos gafanhotos para degenerar o ser humano, para levar o materialismo, a dureza do coração, para abalar a fé, para tirar a paz da mente das pessoas, para as pessoas ficarem dominadas na mente, ou seja, voltar as pessoas para depressão, ansiedade e opressão mental. É os ataques dos últimos tempos. Mas como então devemos agir? Como então devemos proceder? E a palavra é dessa maneira, sempre o princípio de Cristo. Hoje no programa até pessoas falou: mas estas mensagens dos gafanhotos, veio até um pregador à tarde para ouvir, falou: mas isto já é para ocorrer mesmo? A igreja passará por isso mesmo? O mal vai vir sobre o povo de Deus? Sim, tanto é que Jesus falou: porventura quando o Filho do Homem voltar, achará a fé na terra? Se ele não abreviasse os dias, até muitos que servem a Deus se perderiam. São clássicos os depoimentos do próprio Cristo sobre os tempos do fim. E por um abismo chamar outro abismo, o pecado atrai mais pecado, é que esses gafanhotos vão saindo do abismo. Ou seja, quanto mais pecado atrai. Um abismo chama outro. Por isso que chama gafanhotos do abismo. Ou seja, o abismo na terra vai aumentando. Abismo quer dizer escuridão, pecado, trevas, engano, dureza de coração. Vai atraindo o mal cada vez mais. O mal hoje é pior do que antes, cada vez está aumentando. Porque está escrito em Mateus: por multiplicar a iniquidade, vai aumentando cada vez mais. Então o final é drástico. Tanto é que se você voltar em Apocalipse, no capítulo 2, abra lá para você ver, sobre as igrejas, as 7 cartas,
em Apocalipse, no capítulo 3. Veja bem, tem igreja de Sardo, igreja de Filadélfia e Laodiceia, tantas outras aqui citadas. Mas vamos ficar só com a de Filadélfia. Veja bem lá, Apocalipse 3, verso 10. Como guardaste a palavra do meu caráter, em outras Bíblias está minha paciência, também eu te guardarei da hora do ataque que virá sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então está falando com a igreja e todo mundo. E a única que foi poupada nesses começos de sofrimento foi a igreja de Filadélfia, quer dizer, aquela que guardou o amor, que guardou a palavra do caráter de Cristo. E esta é a mensagem da igreja tornar gloriosa: priorizar o caráter em Cristo. É a única maneira de ser poupado dessas tentações que está vindo sobre o mundo. Porque uma pessoa que está lá nas mídias sociais, se tiver o caráter de Cristo, ele não vai espalhar boato, mandar piadinha de mau gosto, ou assunto negativo, ou ficar espalhando todo tipo de mensagem que diz que é de Deus, que muitas vezes não sabe nem a origem. Ele vai agir no caráter de Cristo, ele vai agir segundo Cristo, e ele sabe que no caráter de Cristo a pessoa só tem a fé quando ele fala verbalmente, auditivamente a palavra. Não se prova amor por figurinha, por coraçãozinho vermelho, e o coraçãozinho roxo é o amor escondido, que está aí para todo lado, e aí vai perturbando tudo. Mas a pessoa que tem o caráter de Cristo, ele evita tudo isso. Ele vai usar a palavra de Deus, a verdade de Deus. Ele vai viver na paciência em Cristo, agir como Cristo agiria, e Deus o poupará das privações que virá sobre esse mundo, que já está ocorrendo. O grande número de cristãos deprimidos, aumentando assustadoramente, de pessoas que nem dormem mais, noites varadas, sem dormir, mas para orar não quer, mas está lá no WhatsApp a noite inteira, a madrugada inteira, e não busca Deus, dominado já. Pessoas com ódio, quer manter sua posição, não há mais quebrantamento de muitos corações. O coração está ficando como couraça de ferro. Final dos tempos. E se Jesus volta a qualquer momento, muitos da igreja, como fala a igreja, o povo de Deus, não será arrebatado. Muitos se perderão se não abreviar os dias, porque grande parte está atormentado. Muitos estão viciados nas mídias, muitos estão fissurados no mundo digital, muitos estão vivendo ilusão e não estão orando, não estão quebrantando o coração, endurecidos, e está dessa maneira. E a tendência é piorar, e não estão guardando a palavra do caráter de Cristo. E a única maneira de ser protegido nos últimos tempos é guardar a palavra do caráter. Senão os gafanhotos vão atormentar mesmo, e muitos vão se perder e provavelmente nem se levanta, porque a tendência dos gafanhotos é isso, como os dentes de leão. Na hora que ataca a presa, o leão, ele quebra o pescoço. A pessoa fica viva, o animal fica vivo, mas fica dominado, sem mexer o corpo. A mente fica ali, vê o corpo, mas não move. Não tem jeito de mover, que quebrou a coluna cervical, quebrou a medula espinhal. Fica vivo. O ataque dos leões é isso. Por isso que fala que os gafanhotos tinham dentes de leões. Ataque não para matar, mas para paralisar as pessoas. Então as pessoas estão paralisando, para não orar, para não vir à igreja, para não ler a Bíblia, para não buscar a Deus, e muitos estão paralisados e voltados para o mal, para o pecado, para o engano, para a opressão, e cada vez mais as pessoas sendo atacadas em alguma dessas áreas. Alguns perguntam: os gafanhotos atacam em todas as áreas da pessoa? Provavelmente, de acordo com a Bíblia, cada etapa a pessoa pode ser atacada em uma dessas áreas.
ou aumentar o ataque, ou vai ser na depressão, ou na área psíquica sexual, ou na dependência financeira, a pessoa fica materialista, ou a pessoa fica endurecida do coração, ele quer viver como ele acha melhor, e não quer nem saber de nada, de quebrantar, de arrepender, e é os ataques dos últimos tempos. Mas aquele que guarda a palavra do caráter, ele vai prevalecer nos últimos tempos. Então você vai observando, as coisas estão difíceis a todo momento. 5 anos atrás não era assim. Nos últimos 5 anos, nos últimos anos, no último ano, você vê as coisas se agravando assustadoramente para o mal aumentar. E muitas igrejas não estão reagindo. E veja que a única que reagiu foi Filadélfia. Veja a característica dela, tendo pouca força, e ninguém dava valor, mas foi a única que guardou a palavra do caráter. Veja de Laodiceia, poderosa, rica, cheia de ouro e prata e riqueza, e Jesus a condenou se ela não arrependesse. Então assim, muitos cristãos querendo a riqueza, o poder humano, e muitos ministérios só apregoando teoria de prosperidade, e não passa de pobre, miserável, desgraçado e nu, como dizem na igreja de Laodiceia. E Jesus fala, arrependa-se, seja tarde. Mas na igreja de Filadélfia, Jesus está falando, vai ser guardado da tentação que virá sobre todo mundo, porque guardou a palavra do meu caráter. E a tentação dos últimos tempos é classe de gafanhoto, de abismo. Abismo é porque um abismo chama outro. O pecado está aumentando, o mal, a tragédia, o engano. E esses demônios já estão saindo do abismo, abrindo brechas para eles saírem. E cada vez está aumentando essas brechas, vai sair mais. Então a igreja vai ver o princípio das dores. Mas antes que piora, Jesus vai buscar o seu povo, porque ele vai abreviar os dias, senão muitos se perderiam. Então é a mensagem de alerta, é a mensagem dos tempos do fim, mas nós não sabemos o dia nem a hora, mas devemos estar alertas para não sermos pegos desapercebidos. Os sinais estão aí mais claros do que nunca, os sinais estão cada vez mais aumentando que Jesus está prestes para voltar. E nós não sabemos a hora nem o dia, mas tem os sinais. E um dos grandes sinais que ele falou, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Então nós perguntamos ao Espírito de Deus, por que Jesus deixou uma pergunta para a igreja? Porventura, quando ele voltar, achará fé na terra. Então o Espírito de Deus foi falando, meu servo, uma das coisas que está ocorrendo para a volta do vosso Senhor é a fé ser deteriorada. É um dos grandes sinais. Mas como que a fé é deteriorada? Aí nós somos estudando e falando, Espírito de Deus, traz mais luz à palavra. As pessoas falam, mas você já sabe como que a fé funciona. Não é falar ao monte, diga ao monte, erga e precipita no mar. Tudo que falar crendo, assim se fará. Se confessar com a boca, assim será salvo. Diga a palavra, fale do Espírito. Então, o que está ocorrendo é que o inimigo está tirando o poder da palavra, anulando o diálogo, anulando as orações, tirando o amor, e a fé funciona no amor ágape, no amor segundo Deus, e quebrando o princípio do quebrantamento. As pessoas não estão mais chorando, pedindo misericórdia, clemência, se arrependendo, estão ficando materialistas e vivendo como quer. É as diademas na cabeça. Cabeça representa domínio mental, rosto de homem, cabeleira de mulher, ou seja, teoria do gênero. Essa teoria do gênero, ela foi aplicada há pouco tempo nesses últimos governos, em alguns países. Não existia isso antes. Mas a pessoa pode viver como quer viver? Pode. Mas é um sinal para a igreja, que nós devemos estar atento a essa verdade. Cada vez mais declarar que nós devemos
pedir todo dia clemência a Deus. Falou: Senhor, não deixe eu viver na raça adâmica caída. Eu quero, Senhor, ser mudado, transformado no caráter, na intimidade em Cristo. Quero ser transformado pelo Teu Espírito, que é o único que pode mudar e transformar. Porque muitas vezes a pessoa fala: Deus me criou assim, então Ele que é responsável. Se Deus me fez assim, eu vou ficar assim. As pessoas estão dessa maneira agora, porque a pessoa fala: não, eu sou homem, mas eu estou com um jeito de mulher. Não, eu sou mulher, mas eu estou com um jeito de homem. Não, mas eu quero viver incrédulo. Não, nasci desse jeito, eu vou viver assim. Essa declaração, ela é legítima das pessoas. Como, pastor, é legítima? Porque quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva, foi perfeito, sem pecado. Não havia nada ruim. Depois que houve o pecado, aí que o homem ficou almático, homem caído. Então, na realidade, Deus criou perfeito, mas a queda do ser humano, a desobediência que gerou tudo isso. Então, as pessoas quando falam: não, eu quero viver assim, sou assim, eu gosto assim, pode até a pessoa querer, é uma realidade, porque é raça adâmica mesmo caída. Mas, para quem já vai ouvindo a palavra, tem que falar: Senhor, eu não aceito viver raça adâmica caída. Eu não aceito o homem degenerado, porque Jesus já veio para matar o ser humano caído e regenerar o ser humano adâmico no ser humano em Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Ninguém é obrigado a converter ou aceitar ou crer, mas Jesus veio e deu a mensagem. E aquele que aceita e fala: Senhor, então eu quero a minha transformação, eu quero o meu milagre, eu quero voltar ao início da criação de Deus, e não viver no regime do pecado, da maldição. Então, se a pessoa aceita, quebranta, pede misericórdia, se volta para Deus e chora aos pés de Cristo, e fala: Senhor, não aceito viver na miséria deste homem caído, eu quero viver no plano de Deus, sem ninguém te obrigar a nada. Se você invocar o nome do Senhor, Ele vem socorrer. Mas o que está ocorrendo agora, que cada vez mais, devido ao ser humano não dar crédito à palavra e preferir o pecado e rejeitar a verdade de Deus, o pecado vai aumentando mais ainda. E aí por isso que os gafanhotos do abismo estão vindo, porque um abismo chama outro abismo. Então cada vez que passa está ficando pior. Por isso que é melhor muitos até ter sido recolhidos mais cedo para ir para o céu, porque senão nem suportaria. E muitos que estão servindo a Deus pode até se perder, porque se não abreviar os dias, muitos se perderão também, até quem serve a Deus. Mas os que fazem a vontade de Deus não vão se perder. Então não brinque, que são tempos do fim. Então essa é mais uma etapa, e vamos orar hoje para mais e mais o Senhor nos dá mesmo um coração quebrantado e contrito, para não endurecer o coração, ser pessoas que se voltam em arrependimento para Deus, em lágrima, para o inimigo não nos dominar. Então essa é mais uma fase, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Então fique de pé, irmãos e irmãs. Vamos então orar. A batalha espiritual contra esses demônios não é expulsá-los, porque eles vão ficar na terra mesmo atuando. Essa batalha contra o gafanhoto do abismo é uma batalha de defesa. Não adianta atacá-los, é de proteção, é de agir na palavra para o mal não nos contaminar. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Deus, a mais uma etapa desta campanha de batalha espiritual dos últimos tempos, que é se protegendo dos gafanhotos do abismo, que são ataques dos últimos tempos, que o próprio Jesus deixou claro, de acordo com a sua palavra. Ele disse: porventura ao Filho do Homem voltar, achará a fé na terra? Senhor amado, tu deixou essa pergunta, e muitos só sabem que a fé se abalará, mas não sabem como que a fé ia se deteriorar.
E a resposta já está sendo dada, porque está havendo um ataque na mente das pessoas, no domínio mental, nas emoções, no equilíbrio das pessoas, ao ponto que as pessoas não mais dialogam, nem conversam, nem em casa, nem nos ambientes, que a família muitas vezes está ficando digitalizada, e muitas vezes as pessoas gastam horas pela madrugada e nem um minuto para Deus. Meu Deus amado, há um domínio mental, como João viu os gafanhotos do abismo, que um abismo chama outro abismo, e as pessoas ficando com a mente entorpecida com o veneno dos escorpião, sendo mordidos por dentes de leões. Ó Deus amado, pessoas que vão preferindo a sua prática maléfica, como João também viu os gafanhotos com rosto de homem e cabeleira de mulher, que é o que é a prática de muitos hoje para todo lado, até a mídia autorizando isso para todo lado. Ó Deus amado, que a igreja venha a reagir, porque muitos podem se perder, ó Senhor, se tu não abreviar os dias. Tenha misericórdia. E o que mais está se percebendo é as pessoas com o coração endurecido, a falta do quebrantamento do coração. Tenha misericórdia, ó Deus amado, tenha compaixão de nós, não permita o nosso coração jamais endurecer. Dai-nos um coração quebrantado e contrito, a esse Deus não desprezará. Senhor, como muitos já vieram no culto da tarde, agora os que vieram nesta noite, que todos prossigam esta campanha de batalha espiritual, para não, ó Pai, sucumbir, porque nos últimos tempos a palavra é clara, que as 7 cartas foram direcionadas às igrejas, 6 foram repreendidas e poderiam se perder para sempre. A única que foi elogiada foi a que menos força tinha, de Filadélfia, que guardou a palavra do caráter de Cristo, e Deus aguardará das tentações que virá sobre esse mundo, que já está ocorrendo. Meu Deus, tenha misericórdia de todos nós, nos ajuda, Senhor, a orar, a livrar da raça adâmica caída, a andar em santidade, orar no Espírito. Confirma, Deus, tão grande avivamento. Meu Deus amado, a palavra é bem clara, nos últimos tempos, ó meu Deus, é muito sofrimento, e ainda é o princípio das dores. Mas a igreja não vai entrar em tribulação, antes ela será arrebatada. Mas muitos podem se perder, porque o engano está de tal forma que muitos não estão percebendo as ciladas que estão sendo feitas. Usa de misericórdia, Pai, para o teu povo estar alerta e não perecer. Aviva o teu povo, aviva a tua igreja, em nome de Jesus. Repreendo toda a força maléfica, todo espírito demoníaco, todo o poder das trevas. E em relação aos gafanhotos do abismo, Pai, nos ajuda a estarmos nos protegendo, em alerta para o dia do Senhor. Confirmai abundante vitória para todos os presentes, vida abundante a todos. Senhor, não deixe o nosso coração ficar emperdenecido jamais, mas quebrantado e contrito. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar bem forte o santo nome do nosso Salvador Jesus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, preste atenção. O Espírito Santo está revelando 4 pessoas que você está enfrentando essas questões com pessoas próximas. Você dá um conselho, dá uma palavra boa, de amor, de misericórdia, mas a pessoa resiste, briga, xinga, a pessoa não dá crédito, coração já endurecido, dentro da própria casa ou pessoas próximas. Como que reage a um coração endurecido? Simplesmente como Cristo agiria. Ora para cobrir multidão de pecado, ora para a pessoa sem a pessoa perceber, e logo vai vir brasas vivas na cabeça dessa pessoa para o converter. Não adianta bater boca e entrar em choque, não adianta falar. Nos últimos tempos é o joelho no chão e a oração que vai levar a pessoa a se quebrantar, porque a dureza do coração está aumentando muito. Se você está passando isso, atrito com pessoas e pessoas enrijecidas, ficando com o coração duro, não adianta você
ficar triste, abalado, chorar, desesperar. É aplicar o princípio da oração, se você quer mesmo a mudança, tanto para te ajudar como livrar outros do mal. Onde estão essas pessoas que você está vendo aí até inimizade surgindo? Se tiver a questão, então já fique de pé e já vamos orar.